vamos prestar atenção agora que a aula hoje vai ser super importante. Alguém sabe o que quer dizer bio? Bissexual? Degradável. Não, gente. O assunto hoje... Não, peraí. Ó, o assunto hoje é biocombustível. O que eu falei? Biodegradável, seu ridículo. Senta aí agora e fica quieto. Biocombustível é a forma de extração da matéria biológica. Ou seja, tem o milho, a cana-de-açúcar. Com ele você produz o etanol. Alguém sabe o que é etanol? Muito bom, classe. Olha só. Então, também tem o biodiesel, que é a extração da mamona e do milho. O mais improvável, gente, é o biogás. Alguém sabe o que é biogás? Gás. Gás, Botijão? Gás. E o bio porque é de matéria orgânica. O biogás é feito da fermentação do lixo. E as meninas aqui presentes não vão gostar muito, porque o biogás pode ser feito através da produção do estrume. Ai, que nojo, professor. Essa forma de combustível é mais beneficiosa para a letra, porque ela é menos poluente, só que ela acaba gerando um aumento no preço dos combustíveis, dos alimentos. Dos alimentos? Muito bem, Pedrinho, você está certo. Gente, o Professor, isso vai cair na prova? Vai, isso vai cair na prova, então preste atenção, tá, gente? Ô, coleguinha, você está mexendo no caderno aí? Vamos prestar atenção aqui, agora eu tô explicando agora, vocês têm que prestar atenção em mim. Depois vocês ficam distraídos com alguma coisa aí, por favor. Então, muito bem, Pedrinho, você está certo. O biocombustível é uma fonte renovável e uma alternativa viável para você, porque uma vez que os combustíveis fósseis estão ficando extintos, que é a gasolina ou diesel, e é melhor para você e para o seu bolso, e não agride o meio ambiente. Nossa, isso é legal. Mas no Brasil já se utiliza esse biocombustível? E claro, há 20 anos, um professor do Ceará, Expedito Parente, descobriu essa forma de combustível. Porém, as pesquisas emperraram por causa do programa do álcool, ou pró-álcool. Não só no Brasil, mas em outros países se produz e faz esse tipo de combustível, se utiliza. Alguém teria noção de que países seriam os países, que tipo de países do primeiro mundo, né? Com certeza. Portugal, isso. Que mais? Alemanha, França. Brasil? Brasil, claro, Brasil, lógico. Cara. Isso. Então, é só esse país que se utiliza. O Brasil, a Malásia, a Alemanha, a França, a Itália tem combustível. Peraí, deixa eu falar. Fala aí, Gui. Parece o bicho, esse negócio tá falando aí, mas o carro funciona? Claro, gente, ó, o que o coleguinha perguntou faz sentido. Ele não é tão mané assim, né? Só um pouquinho, mas tudo bem. E como que funciona? Seu carro, vai ficar muito bom seu carro, cara. É o seguinte, você não tem carro ainda porque você tá no ensino médio ainda, tá? Mas disfarça. Isso é melhor pro seu bolso, inclusive, porque a gasolina é muito cara. Isso tem economia de mais ou menos 70% em relação ao preço da gasolina do biodiesel. Reduz o IPVA, não agride o meio ambiente esse combustível e é uma fonte mais viável para você, porque futuramente os combustíveis fósseis estarão extintos. Mas cuidado, com o aumento da procura é capaz dos biocombustíveis aumentarem o valor, mas isso é muito futuramente. Galera, então tem um jeito facinho de ganhar dinheiro, hein? Como? Vamos recando e vender pros carros, então. Calma, gente, também não é assim, ó. Vamos prestar atenção. Ô, coleguinha, não é assim, você não tá concentrado na aula, né? Eu entendi isso já. Não é só moer a cana e o milho e jogar no seu motor, que vai fundir o seu motor. O quê? Não vai dar mesmo, velho. Não vai dar não, porque tem todo um processo químico, gente. Tem todo um processo. Por que tem um processo químico? Porque tem que separar a glicerina do óleo vegetal. Alguém sabe como chama esse processo químico? Não. Nem noção, alguma coisa assim? Nada. Ó, presta atenção, isso aí vai cair na prova, hein? Esse processo químico chama transesterificação. Como? Transesterificação, é simples, é uma palavra tão simples. Mas esse processo para fazer todo o biodiesel. Sim, Mariazinha, é muito legal esse processo, cara. Você não tem noção. Ó, gente, então, pra próxima aula... Professor, hora de intervalo. Ô, gente, ó. Não, só mais um dia. Dessa vez vocês escaparam, tá? Estão liberados, podem sair. Vamos, Bora, galera. Bora! essa aula, não. Vambora! Beijo, meu querido. Ô, meu querido, até a próxima, hein? Ô, Jolinha, falou, tchau, gente. Até a próxima.
Por favor. Bem-vindo, professor Ronaldo. O que é energia renovável, professor? Então, na verdade, das muitas formas de energia, a gente chama de energia renovável aquela que a gente consegue obter através de sistemas que são continuamente renováveis, literalmente, conforme o próprio nome diz. Nós temos aí, por exemplo, a energia eólica, nós temos a energia elétrica, ou hidrelétrica no caso, né? Onde essas formas, ou essas origens de energia vão e vêm normalmente. A gente não precisa de um tempo certo para, de milhares de anos, como acontece com os combustíveis fósseis, né? Para a gente obter novas formas ou novos lotes de energia, vamos dizer assim. Professor, o que são biocombustíveis? Então, gente, é o seguinte, biocombustível é todo combustível aí que é derivado de alguma matéria orgânica e renovável, a biomassa que a gente fala. Então, assim, dos biocombustíveis a gente tem o biodiesel, vamos dizer assim, a gente tem o etanol, que é produzido a partir de cana, a partir de milho, dependendo, né, do país de origem. A gente tem o biogás, que é a partir do metano, que são gases da fermentação ou da digestão. Ou tem também os combustíveis aí que a gente trabalha com a queima direta. As indústrias, inclusive do próprio álcool, utilizam bastante o bagaço da cana. A gente tem a queima de restos de folhagem, por exemplo, que são utilizados para a produção de energia. Então todos eles são um tipo de biomassa energética. Agora, biocombustível propriamente dita, que a gente está acostumado a trabalhar, são os biodiesel e o etanol, vamos assim dizer. Os biocombustíveis são concorrentes de combustíveis fósseis? Muito bem, gente, olha só. Na verdade, a ideia realmente é que isso aconteça em um futuro breve. A gente já tem aí o etanol concorrendo com a gasolina. O que a gente não consegue concorrer ainda é o biodiesel, uma mistura aí. Na verdade, uma mistura não, é uma mistura do óleo vegetal com alguns álcoois aí para formar uma mistura que possa pegar fogo, que você tenha ignição. Por enquanto, pelo menos no Brasil, a gente tem uma lei ainda aí, a 11097, que fala que até 2013 a gente vai misturar 2% de biodiesel ao diesel comum. Ou seja, que o diesel é um combustível fóssil, porque ele é formado a partir da decomposição de matéria-prima sem oxigênio. Sabe aqueles dinossauros lá que ficaram soterrados? Eles acabam virando petróleo. Bem, de qualquer forma, a gente tem a seguinte situação. São 2% de biodiesel, que é essa mistura de óleo vegetal com álcool, claro que processado, misturado ao diesel, e até 2015, se não me engano, 5%. Note que 5% ainda está muito distante de falar que pode ser concorrente. É bem verdade que a gente tem alguns casos no mundo, são projetos piloto, Curitiba mesmo é um deles, onde os ônibus utilizam biodiesel como combustível. Tá? Mas assim, falar que atualmente um é concorrente com o outro é uma coisa bem desproporcional, vamos dizer assim. Mas a ideia é que a gente possa substituir, sim, a energia não renovável, no caso os derivados do petróleo, né, pelos derivados vegetais aí que a gente tem atualmente. Além de produzir energia, os biocombustíveis podem ser utilizados para a produção de outros materiais? Bom, na verdade até podem. A gente tem o próprio biodiesel mesmo, um subproduto dele é a glicerina. Bem, além desse problema da glicerina, que já é um subproduto, a gente pode utilizar sim o próprio óleo vegetal numa situação de esterificação, por exemplo, para produzir algum material pastoso, ou algum tipo de borracha mais em breve. Então assim, a tendência é trabalhar para fazer substituição sim dos derivados aí, de petróleo na fabricação de qualquer produto material em si. Os benefícios e vantagens dos biocombustíveis para o consumidor, o meio ambiente, a economia do país e para os próprios veículos. Muito bem. Bom, essa pergunta é muito interessante. O que acontece? A gente só trabalha com alteração de alguma situação econômica viável quando a economia não vai bem. Então, a primeira ideia de trabalhar com biocombustível
foi o etanol ainda na década de 70, ela surgiu por causa das constantes altas do preço do petróleo. Então a situação econômica em si é o principal ponto focado pelos países, quer dizer, a independência do petróleo, para a gente não precisar ficar dependendo dos países do Oriente Médio, que são os grandes produtores, associado à Venezuela, por exemplo. O segundo ponto é a questão da natureza em si, que no caso é a questão ecológica. A gente consegue produção de menos gases tóxicos, menos partículas tóxicas através da queima de óleo vegetal. É claro que tudo é carbono, né? Quando a gente vai colocar um biodiesel, por exemplo, a gente tem cadeias carbônicas aí, só que não tem o problema de nitrogênio, problema de enxofre que a gente tem nos combustíveis fósseis, além do que os combustíveis têm. Não sei se vocês lembram lá das aulas de química, que é um monte de cadeia carbônica, assim, são cadeias pesadas e acabam formando subprodutos tóxicos que são liberados na atmosfera. Tirando isso, a gente tem ainda a questão a questão social. Quer dizer, quando você instala uma indústria de produção de seja lá o que for, ou você vai fazer uma lavoura aí de mamona, vamos lá, de soja, por exemplo, que são os outros itens utilizados para a produção de óleo, você movimenta a economia porque você chama força de trabalho e chama investimentos na área. Então nós temos assim uma questão social muito importante também nessa produção, nessa ideia de fazer substituição por biocombustível. Obrigada, professor Ronaldo, pelo bate-papo e até a próxima. Foi já, cara, deixa eu prestar. Ih, para. A Itália tem entre outros países que utilizam essa forma de combustível. Bem. A tecnologia. Bom, galera, deixa eu muito bem, Pedro, você está... Os países do Oriente Médio, que são os grandes produtores, associado à Venezuela, por exemplo. Os combustíveis são concorrentes. O que a gente não consegue concorrer ainda é o biodiesel propriamente dito, no caso. Não. Obrigada, professor Ronaldo, por esclarecer. Obrigada, professor Renato, por esclarecer.